Naquele tempo, Jesus percorria a Galiléia e ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus chamada dos Tabernáculos. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuravam tirar a vida? Todavia, ele fala em público e não lhe dizem alguma coisa. Porventura conheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém se saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: Ah, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Eu o conheço porque venho dele e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deteu, ninguém lhe colocou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Estas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, o que a gente pode entender a partir desse evangelho, a partir dessas palavras? Primeiro, do ponto de vista catequético, os judeus não aceitaram e continuam não aceitando Jesus como Messias por uma série de fatores. Ou seja, o cristianismo nada mais é que o judaísmo elevado à sua perfeição. Como assim? Jesus, se nós pararmos para ver, era um homem como nós, semelhante a nós em tudo exceto no pecado. Porém, Jesus, sendo homem, sendo criado numa região religiosa, por pessoas religiosas, ele tinha uma religião, digamos assim, que é a religião dos judeus. Só que ele veio para dar pleno cumprimento a tudo aquilo que os judeus professavam e ensinavam segundo a Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Então, o que os judeus esperavam a ponto de terem rejeitado a Cristo como Messias? Os judeus esperavam um Messias majestoso, um Messias que viesse para liderar com cetro de ferro, um Messias que viesse para libertar aquele povo das escravidões que eles tanto passaram durante séculos. Um Messias, de fato, como um líder político, um rei, onde seu reinado seria visto a olhos nus. Mas nós estamos falando, meus irmãos, de um Messias cujo a sua missão e o seu messianismo em si não se detinha a uma libertação política do povo de Israel. Por isso que Jesus diz: meu reino não é desse mundo. E no próprio evangelho se diz que ninguém saberia de onde o Messias vem e que eles sabiam de onde Jesus vinha, porque ele era o filho do carpinteiro, era o filho de Maria, e então não teria como Jesus ser o Messias, mas de fato eles não sabiam quem era o pai de Jesus, porque não aceitavam quando Jesus dizia: eis que o filho do homem virá, ou quando Jesus vai à sinagoga e diz que aquelas palavras já se cumpriram. Então, acreditavam que Jesus era um louco, que se fazia como Deus, que se fazia filho de Deus. E então, por não aceitar isso, os judeus tramavam por matá-lo.
E essa confusão na cabeça dos judeus, essa confusão na cabeça daquele povo, era tão real que, se vocês pararem para pensar, a traição de Judas, além da ganância pelas 30 moedas, era o desejo de que Judas pensasse que Cristo, sendo preso, então se revelasse como o Messias esperado. Entende? Que Cristo então se revelasse como o Messias que o povo judeu tanto esperava. Que Cristo se revelasse e fizesse com que todos aqueles perseguidores e também todos aqueles mestres da lei se curvassem diante a ele e o chamassem de fato de rei. E então, como Judas percebia que Jesus não iria se revelar dessa forma, ainda que fizesse e visse os sinais de Jesus, visse os prodígios de Jesus, visse os milagres de Jesus, Judas não estava contente apenas com isso. Judas queria que Jesus dissesse para as pessoas e se revelasse o seu poder como um Messias, que fosse o rei de todas as nações, mas um rei político, um rei temporal. Entendem? Então, nesse sentido, nós não podemos enxergar o evangelho dessa forma. Esse é o grande erro que alguns cometem, seja para um lado, seja para o outro, de tentar olhar o evangelho como algo simplesmente humano, esvaziar aquilo que é milagre da ação sobrenatural, entender Jesus como um revolucionário, entender Jesus como um agente político. Nós não podemos fazer isso, porque o que Jesus veio fazer, sendo o Cristo, é nos libertar, sim, mas nos libertar do principal problema, da principal enfermidade, da principal corrente que nos aprisiona a nós mesmos, que se chama pecado. Jesus veio nos mostrar que a santidade é possível. Jesus veio nos mostrar que nós precisamos buscar contundentemente a vida eterna, todo santo dia. O fato de nós estarmos aqui, creio eu, que seja uma forma de mostrar que nós queremos buscar essa santidade e aceitar o messianismo real de Jesus, que é ser rei da nossa alma, rei do nosso intelecto, rei da nossa vida, rei do céu e rei da terra. Mas não num reinado como os reinados que hoje existem na Europa, na África, no Oriente Médio. Não é esse o reinado de Jesus. Nós temos o dever de instituir o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso sim, mas Jesus não vai descer do céu para ficar guiando povos politicamente. Então, o segredo aqui desse evangelho é fazer com que nós paremos de olhar Jesus apenas com a perspectiva histórica, porque se nós nos prendermos àquele termo do Jesus histórico, nós não vamos compreender o que é o messianismo, o que é a missão de Cristo. Nós não vamos compreender por que ele morreu. Por quê? Porque se você parar para olhar todo o processo de condenação de Jesus, ele não é político. Embora as pessoas tentem dizer que sim, mas ele não é político. Ah, Alan, mas Pilatos condenou Jesus sob a alegação de que Jesus queria se fazer como rei. E que só há um rei, só há um imperador naquela região. Então,
Pilatos o condena porque ele queria fazer-se como rei, afinal, era isso que os judeus, os fariseus, os mestres da lei acusavam Jesus diante de Pôncio Pilatos. Ainda que se tenha esse lado, você precisa entender que o julgamento de Jesus no Sinédrio, ou seja, entre os judeus, foi um julgamento puramente religioso, porque eles não aceitavam Jesus como ele era. Eles não aceitavam Jesus como o Filho de Deus que ele é. E então condenam Jesus à morte, mas eles só não executam Jesus naqueles dias, porque primeiro eles estavam na Páscoa dos judeus e segundo porque eles não poderiam fazer aquilo. Não poderiam fazer aquilo. E então, para não sujar as suas mãos, eles se reúnem, levam Jesus até Pilatos e acusam Jesus, então, de tramar contra o reino, tramar contra o império, de ser uma pessoa que ia causar uma insurreição. Pilatos inicialmente não vê culpa em Jesus, resiste, envia Jesus para Herodes. Herodes não faz nada, eles levam Jesus novamente a Pilatos e então Pilatos lava as mãos do sangue de Jesus e o entrega para a crucificação. Então quem crucifica Jesus é aquele povo, mas também somos nós. Nós crucificamos Jesus com o nosso pecado. E é isso que nós vamos meditar hoje nos mistérios dolorosos. Esse entendimento de que nós levamos Jesus a Pilatos com os nossos erros, com as nossas falhas, mas principalmente aquelas falhas que nós não buscamos melhorar. Pelas falhas que nós não estamos buscando melhorar, que nós não estamos buscando corrigir. Jesus não nos fez, não nos criou para ficarmos inertes, para ficarmos parados, agindo como um Zeca Pagodinho que deixa a vida me levar e a vida leva eu. Não. Nós temos plena capacidade de olhar para a nossa vida e ver aquilo que está correto e ver aquilo que está errado sob o olhar que Jesus nos ensinou a ter. Outro ponto. Muitos que estão aqui, às vezes esperam sinais extraordinários de Deus. E esquecem de enxergar a simplicidade que Deus age e Deus agiu na história. Ora, você está falando, ou você está crendo em um Deus que se fez homem e nasceu em meio aos animais, que durante 30 anos da sua vida ficou escondido em Nazaré. Que não se tem relatos da infância de Jesus, da adolescência de Jesus. Um Deus que experimentou do escondimento, um Deus que experimentou dos detalhes, um Deus que quis ser simples. E você muitas vezes quer ter fé num Deus que vai falar em alta voz do céu com você, esquecendo que Deus conversa com você diariamente nos detalhes da sua vida. Então, às vezes, assim como os judeus esperavam algo grandioso do Messias, você espera sempre algo grandioso de Deus, algo sobrenatural, e esquece de enxergar os detalhes, esquece de ver Deus nas pequenas coisas. E aí a gente cobra de Deus grandes prodígios e nós não fazemos absolutamente nada. E nós continuamos ali tratando com indiferença aqueles que nos rodeiam, não amando, não servindo, olhando só para o próprio umbigo, uma religião, uma fé self-service, em que eu só olho, que eu só peço por mim, em que eu só quero as coisas para mim, em que eu espero os milagres, mas esqueço de pedir os milagres para os outros.
e que eu esqueço que o maior milagre é estar vivo, e que eu esqueço que o maior milagre é ter a oportunidade de, ao final da minha vida, eu ir para o céu, que o maior milagre acontece no domingo na Santa Missa. Vivemos a missa tão no automático, de maneira tão automática, que a gente esquece que o grande milagre que Deus faz na história da humanidade acontece todos os dias quando um padre proclama as palavras da consagração das espécies. Ou seja, esperamos e viciamos o nosso olhar nas coisas extraordinárias e esquecemos do Deus que age no ordinário, no cotidiano, no detalhe, nas pequenas coisas, porque foi assim que o Evangelho nos apresentou Jesus. Jesus viveu seus 33 anos como um homem simples. E Jesus pede que nós sejamos seus imitadores, que sejamos santos como o Pai do céu é santo. Só que aí nós queremos as grandes coisas, nós queremos ver coisas grandiosas. E esquecemos que as coisas grandiosas de fato acontecem nas pequenas coisas, como um Deus que se faz homem, como um Deus que está vivo em corpo, sangue, alma e divindade num pequeno pedaço de pão. Até quando nós vamos viciar o nosso olhar para as coisas espirituais, viciar o nosso olhar esperando que Deus fale como se fosse um alto-falante divino ao nosso ouvido? Muitas pessoas se perguntam: como que eu vou saber se isso aqui é a vontade de Deus na minha vida? Faça o simples exercício de pensar: isso vai me fazer ser santo? Isso vai me fazer me aproximar de Deus? Se sim, vai adiante. Se você hesitar, você sabe que não é para você. É assim que Deus fala conosco. Não espere você pegar a Sagrada Escritura, fechar os olhos e tratar a Bíblia como um livro de palavras de sorte em que você vai abrir e vai dizer: nossa, isso aqui é pra mim. Não é assim que as coisas funcionam. Jesus não é um Deus de sortilégio. Jesus não é um Deus que fala com você através de superstições. Jesus age no cotidiano, nos pequenos milagres diários, que para você parece natural, mas que na verdade é algo sobrenatural. Então, no terço de hoje, que a gente possa pedir a Deus uma fé viva, só que uma fé simples. Uma fé que me faça enxergar o Cristo, que enxergar Deus nas pequenas coisas, no olhar de uma criança, no beijo do seu esposo, no beijo da sua esposa, no abraço nos seus pais. Que ali a gente possa ver Deus, que ali a gente possa constatar a sua existência, constatar a sua ação, constatar a sua misericórdia divina. É isso que nós precisamos, especialmente num mundo tão barulhento. Num mundo tão barulhento, ouvir Deus no silêncio também é um verdadeiro milagre. Certo, pessoal?